Você provavelmente já ouviu o termo sucessor espiritual. Já viu alguma notícia de que alguma banda ou filme era praticamente uma continuação do outro, falando que ela tinha um estilo de som ou uma estética parecida. Esse tipo de categorização ou comparação acontece em todas as indústrias, e obviamente a dos games, que é uma indústria tão especial, não ia ficar de fora disso. E com certeza você também já passou por isso. Você estava jogando uma franquia de jogos ou um jogo específico, e no meio do jogo você falou: caralho, isso é igualzinho aquele jogo, só que com uma skin diferente. E isso é praticamente o que categoriza, o que identifica esses sucessores espirituais. Jogos que têm personagens diferentes, histórias diferentes e às vezes até décadas de diferença. Só que, porém, tem essências, narrativas, mecânicas e estéticas parecidas, trazendo à tona estilos e gêneros que muitas vezes ficaram meio que presos com franquias que já acabaram e que podem ser revividos e popularizados de novo através dessas sequências. E por ser um assunto que muitas das vezes passa despercebido pela maioria das pessoas, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco desses jogos e das suas, entre aspas, sequências espirituais e como eles podem ser muitas vezes salvações e reanimações de indústrias que ficam muito cansadas por muito tempo. Agora eu vou falar de um jogo que está dentro do espectro de jogos que eu mais gosto, os jogos indies. Por serem jogos que não são restringidos pelas amarras destrutivas da indústria, os jogos indies acabam por criarem conceitos e situações que cativam o jogador, tanto pela inovação e tanto pela criatividade que permeia os seus jogos, para lidar muitas das vezes com o pouco orçamento que esses jogos têm para desenvolver e lidar com as suas ideias. E um estilo que surgiu dessa desenvoltura dos jogos indies para procurar novas propostas para jogar foi o estilo dos simuladores. Hari ini kita langsung beli chef aja kali ya? Weh, woi, saya nonton naon goblok? Olha só, você tá pegando uma água, né? Que legal. Você deve passar do dinheiro, né? Que tá bem alta agora devido àquele joguinho do mercado, que você provavelmente já viu seu pai, sua tia, até o seu irmão jogando, ou até mesmo você tá na aula jogando esse joguinho que tá muito famoso. Porém, o que foi provavelmente o jogo mais consagrado desse estilo de jogos simuladores de vida real, ou simuladores de trabalho, é o famosíssimo Papers, Please. No jogo, nós somos situados num país chamado Artótska, que tem um governo totalitário, que no contexto atual do jogo está em guerra. Essa guerra acontece com um país vizinho, que devido a algumas sanções econômicas, entrou em conflito com o Artótska. Ela, por sua vez, decide aumentar a segurança em suas fronteiras. Ela requisita uma série de burocracias para a entrada de qualquer pessoa no seu país. O nosso protagonista, por sua parte, era um cidadão comum de Artótska, só que ele acaba sendo selecionado pelo governo para ser um inspetor de fronteira. O inspetor de fronteira vai ser o cara que vai estar lá na fronteira, vendo se tá tudo certinho com os documentos para deixar as pessoas passarem. Só que no caso do nosso protagonista, ele estava na fronteira mais disputada do país, a fronteira de Grestin-Leste. O nosso protagonista é obrigado a exercer essa função, então o nosso jogo se inicia com uma gameplay de simulação, onde em vez de uma ação frenética ou mecânicas de poderzinho, a gente tem uma mecânica de revisar documentos e assinar papel. Falando nisso, próximo, por favor. Só que na verdade é exatamente essa gameplay que parece meio monótona e chata à primeira vista que acaba interessando o jogador. Porque na vida real deve ser bem chato ficar 6 ou 8 horas revisando papéis e carimbando eles. Só que em Papers, Please isso é feito com maestria e é muito divertido. Com cada vez mais regras para serem verificadas e mais mecânicas sendo inseridas, o jogador tem cada vez mais essa adrenalina de acertar ou errar no seu trabalho. Só que de longe, o ponto mais forte de Papers, Please é a sua história. Porque além da história principal de Arstotzka e o seu trabalho, ainda tem diversos eventos secundários, como por exemplo, uma organização secreta que planeja derrubar o governo com a sua ajuda ou sem a sua ajuda, um amor de infância de um soldado amigo seu que pode ser salvo ou destruído por você, ou até mesmo um pai que quer se vingar de um assassino da sua filha e que a única maneira é você pegando o passaporte dele. E essas são apenas algumas das diversas tramas que o jogo vai apresentando para você ao longo da gameplay. Todas elas combinam perfeitamente com essa estética moribunda de um país com um governo totalitário onde está todo mundo desesperado para poder entrar ou sair de lá. Só que Papers, Please trouxe uma coisa, entre aspas, considerada ruim. O jogo era tão bom e tão único que quem jogava ficava com um abismo no coração, porque dificilmente você acha qualquer coisa que se parecesse com ele ou que fosse tão bom quanto ele.
Só que essa angústia, ela só perdurou até o lançamento de outro jogo, um jogo chamado That's Not My Neighbor. That's Not My Neighbor apresenta uma temática parecida com Papers, Please. O nosso protagonista, ele é o porteiro de um prédio que, à primeira vista, no começo parece ser normal. Só que quando nós somos instruídos a como fazer o serviço e os cuidados dele, a gente percebe que o prédio está em constante ameaça de doppelgangers, que tem como objetivo se infiltrar, trocar de corpo com os personagens do nosso prédio e aniquilar os humanos. O jogo foi lançado há pouco tempo e por isso ele ainda está em desenvolvimento e não tem um modo campanha, mas ele já promete com a sua estética e a gameplay uma história muito forte. A gameplay já apresenta diversos elementos interessantes, como a identificação de pessoas através das características faciais, olho, boca, nariz, cabelo, roupa, que elas são alteradas de acordo com o tipo de doppelganger. Ou também a mecânica de ligação, em que você diz o número do apartamento, liga para a pessoa e faz algumas perguntas para ver se as características que você está procurando batem com aquela pessoa que está dizendo ser morador do prédio. Essas mecânicas mostram a versatilidade da gameplay e como ele pode ser capaz de trazer de volta esse brilho dos jogos simuladores, por essa forma tão especial, única e feita com carinho que o jogo tem. Porque como a maioria de vocês sabe, a maioria dos jogos do gênero de simulador são só grandes asset flips, feitos para tirar dinheiro fácil, sem nenhum objetivo, sem nenhuma essência, sem nenhuma vontade de se tornar um jogo grande. Outro estilo de jogo que vem sumindo ao longo dos anos também é o estilo de hack and slash. Ele já foi um gênero que dominou o mercado, principalmente dos anos 2000 até 2012, 2013, com grandes títulos como God of War, Asura's Wrath e Dante's Inferno. Porque afinal todo mundo gosta de massacrar dezenas e dezenas de inimigos, socando o controle do PS2 esperando um Quick Time Event, que nem um cachorro olha frango de padaria. E se tem uma franquia que não pode ser esquecida quando o assunto é hack and slash, que tá no hall da fama, é a famosa franquia de Devil May Cry. Jackpot. Se tem uma franquia que é conhecida pelos seus momentos badass, seus momentos escoladaços, essa franquia é Devil May Cry. O jogo sempre entrega momentos marcantes e extremamente divertidos e com aquele ar de maneiro com as cenas. Algumas cenas são até tão exageradas que chegam a ser meio cômicas. Mas isso é só uma das motivações para a série ser tão famosa quanto ela é. A outra parte é sua história, que combinava perfeitamente com a gameplay. O jogo conta sobre dois irmãos que são meio sangue entre demônio e humanos e buscam caminhos diferentes, mas que em todo jogo da franquia acabam se encontrando e resultando em combates icônicos e poderes que podem ser meio cafonas, mas não deixam de ser extremamente maneiros. E essa combinação sempre trouxe momentos inesquecíveis para toda a indústria dos games. E enquanto o gênero de hack and slash foi ao longo dos anos decaindo um pouco, perdendo um pouco daquele pico de fama que ele teve, a indústria também foi deixando ele um pouco de lado por essa motivação. Só que, porém, uma das franquias além de Devil May Cry, por exemplo, God of War, que sempre ficou em exposição na fama dos jogos, é a grandíssima Bayonetta. Calling me out. Já que o assunto é sucessor espiritual, eu não podia deixar de citar as conexões entre Bayonetta e Devil May Cry. Além de serem do mesmo gênero, os dois jogos possuem diversas semelhanças em suas histórias e nas suas gameplays. Vamos começar pela arma principal dos personagens, Dante e Bayonetta. Eles sempre carregam suas pistolas, o Dante 2 e a Bayonetta 1, sempre usando elas daquela forma meio badass, segurando elas de lado, além das suas espadas, que são grandes e eles sempre usam elas de forma meio giratória. No quesito história, os jogos também se combinam um pouco, e aqui vai um pouquinho de spoiler, mas que não altera nada na sua gameplay. Os dois contam histórias sobre poderes que foram selados em duas partes. Bayonetta tem os olhos do mundo, e em Devil May Cry a gente tem o poder de Sparda, que é o demônio que é pai do Virgil e do Dante, e que separou seu poder em duas partes para eles.
E outra categoria que eu já tinha citado antes, mas que os dois jogos também têm em comum, é a comédia nas suas cenas. Como eu já citei antes, nas cenas, nas lutas e enervantes que acontecem nos jogos de Bayonetta e Devil May Cry, a gente tem diversas cenas, aquelas B10, maneironas. Mas às vezes elas são tão inacreditáveis que elas acabam sendo cômicas em vez de duronas. E isso é um elemento colocado até mesmo nos próprios personagens, porque eles fazem gracinhas e piadas em situações, tipo assim, de total risco, assim. O que traz essa vibe diferenciada, essa vibe leve pro jogo. Porque ao mesmo tempo que você tá sendo pica das galáxias, matando deuses, matando demônios, anjos, você faz poses muito fodas e do nada o personagem faz uma gracinha. E você caga de rir ver uma coisa dessa. Rodon? But I don't believe in Santa! What you mounted to. Do you believe in fate? Luca? Fate brought us here together, and it will never tear us apart. You poor thing. Didn't your mother ever teach you how to use a door? Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? E isso que torna Devil May Cry e Bayonetta jogos tão únicos que, mesmo com um estilo que tá em queda, um estilo que é meio tradicionalzão, meio difícil de se mudar, são jogos que recuperam, e principalmente Bayonetta, que tá mais atual, ele recupera essa força do hack and slash. Outro gênero de jogos que vem se enfraquecendo na indústria ao longo dessas últimas décadas é o gênero de JRPG, de combate em turno, tipo Persona e tal. As grandes franquias do gênero de JRPG se enfraqueceram e ou mudaram de estilo, como por exemplo Final Fantasy, que transformou seus combates em tempo real, ou acabaram sendo esquecidas. Porém, o JRPG ele teve a sua época de ouro, e essa época é lembrada e marcada até hoje, mas principalmente por um jogo em específico, que você provavelmente já deve ter ouvido o nome. Ele é considerado por muita gente o melhor JRPG de todos os tempos, e esse jogo é Chrono Trigger. Se você conhece pelo menos um pouco da indústria dos jogos ou da história dos jogos, você vai saber que a década de 90 foi extremamente valiosa para os amantes de jogos, porque diversos jogos de qualidade saíram nessa época, e um dos jogos que marcou ela foi o Chrono Trigger, não só pela gameplay de JRPG, pois mesmo sendo bem otimizada e divertida, ela não fugia muito dos padrões da época. O que realmente tornou o Chrono Trigger tão amado e tão aclamado por todo mundo, desde seu lançamento até hoje, foi a sua história, que é magnífica. Ela faz uma mistura entre o modelo padrão de jornada do herói, de fraco, forte, ganhou do vilão, com diversos elementos de tecnologia e magia, além do principal ponto do jogo, o que deixou ele famoso, a viagem no tempo. Pra você que nunca jogou, eu vou dar alguns elementos do porquê que as pessoas amam tanto a história e a gameplay desse jogo. Pra começar, como eu tinha falado de viagem no tempo, ele obviamente tem várias linhas do tempo, e você viaja entre elas no jogo, buscando personagens, itens, motivações, missões, para derrotar um vilão que só iria destruir o mundo do nosso protagonista milhares de anos no futuro. E antes que você pense, então o protagonista ele só tem a velha e grande motivação de nós precisamos fazer o bem, e por isso eu vou derrotar um vilão que pode destruir o mundo numa paulada só. Não. O jogo explora o passado e o futuro dos personagens que foram acometidos por essas viagens no tempo e mostra e traz uma motivação realmente única para cada um dos personagens e torna a história deles interessante. Só que nem mesmo essa história interessante, essa gameplay inovadora, essa massa de luz que foi Chrono Trigger foi capaz de deixar o JRPG lembrado para sempre. Ele foi cada vez decaindo. É claro que de vez em quando tinha alguns lançamentos interessantes, como por exemplo Persona, outro jogo que eu vou falar algum dia no canal porque eu gosto muito. Porém, um dos jogos que realmente reavivou o gênero recentemente foi o grande Sea of Stars.
Sea of Stars foi lançado em agosto de 2023. Ele foi comentado principalmente pelos seus visuais, porque, como você viu, o jogo é maravilhoso, é uma obra de arte, só sua estética e sua pixel art. Porém, não é só suas artes que são bonitas, ele é um negócio vazio. As suas composições são outro show à parte, a direção de arte desse jogo é maravilhosa. O jogo realmente mostra e ele vem pra dar um tapa na cara de quem fala que o jogo 2D já teve sua época e que não tem mais espaço no mercado. Ele chega pra quebrar todas essas barreiras. E o jogo não é só um rostinho bonito não. A mecânica de combate do jogo também apresenta novas possibilidades, diversas opções de combate para atingir inimigos mesmo antes de começar a ação do personagem de atacar. E isso só mostra como ele é inovador, porque todo mundo sabe que JRPG é um gênero de jogo muito tradicional, muito conservador. Então na maioria dos jogos que você joga, você, mano, não vê nenhuma mecânica que foge tanto desse padrão de combate em turnos. O que é muito legal ver acontecer em Sea of Stars, como por exemplo, magias, que não é só você apertar um botão e ele vai. Você tem que conjurar a magia, você pode dar mais dano ou menos dano, baseado na sua habilidade dentro do jogo também. E a sua história também não deixa a parte, assim. Ele tem uma jornada do herói meio padrão de... eu vim de um lugar ruim, eu vou para um lugar bom e derroto o vilão e acabou. Mas não é tão simples assim, não é clichê. Elas têm diversos plot twists e os nossos protagonistas são bem carismáticos, além dos NPCs e das histórias secundárias que não deixam você desinteressado. É que nem Skyrim, você realmente quer fazer aquelas missões, não é uma obrigação do jogo. Com todas essas características, com todas essas coisas da reputação de Sea of Stars, ele faz o nome dele e ele mostra que tem grande capacidade para ser um sucessor de um grande jogo como o Chrono Trigger. Ele trouxe um grande suspiro, uma grande massa de ar para a indústria de jogos de JRPG pudesse respirar depois desses vários anos com poucos lançamentos, mostrando que a inspiração em jogos pode trazer à tona estilos que foram enterrados pela concorrência desleal que a gente tem no mercado de jogos. E toda essa bagatela de comparações e informações me lembra de como o mercado de jogos é diverso. Em cada parte dele tem coisas diferentes para você experimentar. Em cada gênero tem seu subgênero, cada subgênero tem suas estéticas, e cada estética tem um jogo que foi tão importante para alguém que ele foi capaz de pensar, roteirizar, desenhar, comprar, programar e até divulgar um jogo que foi inspirado nele. E às vezes essa inspiração foi tão forte que conseguiu mudar todo esse mercado, toda essa indústria nichada. E são através desses atos, desses eventos, desses acontecimentos que eu penso que todo jogo e toda ideia, independente do que for, tem que ter seu espaço no mercado. Para que as pessoas não tenham que mudar toda a característica, toda a estética, todo o desenvolvimento de um jogo para se encaixar nos padrões da indústria de jogos AAA. E você só percebe isso quando você joga aquele clássico, aquele jogo que todo mundo fala e diz que todo jogo devia ser parecido com ele porque ele é muito bom. E você percebe o quão inovador ele foi para a indústria e que em vez de jogos mais parecidos com ele, a indústria devia ter essa característica inovadora. Em vez de criar padrões baseados em estilo, em uma mecânica, em personagens, que a gente cria um padrão de qualidade, de essência. A gente precisa de mais malucos, mais doidos que nem o Kojima, que por amar tanto o mercado de jogos, criou um jogo de terror mais icônico do século, e que era só uma demo. E tudo isso porque, mesmo com uma carreira já feita há anos, que era só ele fazer o básico, que ele ia ganhar o dinheiro dele pro resto da vida, ele foi lá, ele amou os jogos, e mostrou que você tem que ser louco, você tem que sair do padrão para você criar algo diferente. Porque afinal, nenhuma arte, nenhum tipo de arte deve ser nem metrificado, nem padronizado. A arte ela tem que fluir livre, como um rio. Então da próxima vez que você for jogar um jogo e ver ele pensar, caralho, ele é muito bom, fala, nossa, ele parece com aquele jogo, não diga que devem haver mais jogos que nem eles, parecidos. Fale que tem que ter jogos bons, inovadores, jogos que tenham a mesma coragem que ele. Porque a indústria deve inspirar e não instruir como fazer jogos. Enfim, eu citei vários jogos aqui no vídeo que eu gosto muito e eu acho que vocês deveriam dar uma chance se vocês tiverem tempo e oportunidade de jogar eles. No mais, eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e eu vejo você no próximo vídeo.